Índia, sem nenhum tipo de comentário, já estive na Índia, tenho amigos indianos e tal, mas assim, Índia é uma situação muito especial no mundo. Acho que quem visitou sabe do que eu estou falando. Primeiro, a gente está falando do país mais populoso da face da Terra. Acabou de passar a China mês passado, no mês de abril, como o principal 1,6 bilhões de pessoas localizadas num país. Então você vê, é uma população que é 8 vezes a população brasileira, né? Nós somos 200 milhões, eles são 1,6 bi, em uma área que é mais ou menos um terço do tamanho do Brasil. Então isso obriga as pessoas a conviverem num grande aglomerado populacional, todas juntas. Obviamente, como um país em desenvolvimento do terceiro mundo, como o Brasil, isso faz com que boa parte da população não tenha acesso pleno ao sistema de saúde e tenha que procurar medicinas alternativas dos mais diversos tipos e tal. Já há algum tempo, é um problema sério na Índia. Eu acompanho muito essas publicações com o pessoal indiano da Liga Mundial, a questão do uso de despigmentantes tópicos na Índia, de todos os tipos. Tem muitos trabalhos interessantes, não só na Índia, mas também na África, mostrando que é uma coisa comum, principalmente entre mulheres nas áreas rurais, uma coisa chamada bleaching, que bleach em inglês é água sanitária, né? Então é o embranquecimento da pele. Por que isso? Porque as mulheres nesses locais tribais acreditam que se elas tiverem a pele mais clara do que os seus pretendentes, elas vão conseguir casar, vão conseguir, enfim, ter família, filhos mais facilmente. Isso é, enfim, uma coisa que eles acreditam localmente. Então, é um negócio generalizado. Papua Nova Guiné, na Índia, na África, o mecanismo do bleaching. Muito do que a gente usa hoje de produtos químicos para clarear melasma vem, sabe de onde, Fábio? Da experiência tribal no bleaching. Então, por exemplo, o ácido glicerídeo, por exemplo, o arbutin, que vem do arroz, foi descoberto porque essas pessoas passavam essa substância na pele e foram vendo que clareava, né? Então, a farmacopeia em relação a melasma tem a ver com essa experiência tribal. Uma das coisas que é usado em larga escala na Índia, principalmente para melasma, é o corticoide tópico. É um dos problemas sérios de saúde pública na Índia, é a questão do corticoide tópico. Eles usam muito por causa do melasma, muito por causa do vitiligo. Enquanto o vitiligo no mundo inteiro afeta em torno de 2 a 2,5% da população mundial, na Índia afeta 8% da população mundial. Tem alguns dados que mostram que isso tem a ver com o uso da cúrcuma, alguns dados que dizem que mostram que tem a ver com algumas questões ambientais indianas, o fato é que é 4 vezes o valor médio. Isso gera uma série de problemas. Então imagine aquela superpopulação se automedicando, usando à vontade corticoide. O corticoide não tem nenhum tipo de controle de prescrição na Índia. Eu sempre vejo os indianos apresentando esses dados que são realmente assustadores, enquanto aqui a gente... No Brasil também não, né? Sim, mas aqui no Brasil, as pessoas, quando você fala em corticoide, você deve ter essa experiência. Você fala, não, vou te passar um corticoide, mas o corticoide não tem efeito colateral, não sei o quê. Aí, né, você tem aquela coisa assim, pelo menos de uma certa resistência. Na Índia, não. O povo cai dentro mesmo, gosta de corticoide, compra à vontade. Os produtos tópicos têm corticoide de potência alta. Os caras não brincam em serviço lá. Eles não falam de hidrocortisona, dexametasona, eles falam de clobetasol para tudo top. Então, junta a tempestade perfeita, né? Um país pobre, população enorme, que usa corticoide à vontade. E aí entra, assim, situação inflamável, entra o fósforo para trazer o fogo. Um novo fungo do gênero Trichophyton, que foi descrito não na Índia, mas na Austrália, em 2008, que se mostra resistente a, como você já adiantou, boa parte dos antifúngicos que nós temos à disposição, incluindo a terbinafina, que é talvez, na nossa prescrição, como médicos, como dermatologistas, ao alcance do dia a dia, aquela medicação assim mais nova que a gente tem, que na verdade não é tão nova assim, a terbinafina já tem mais de 20 anos, né? 25 anos quase, mas é assim, dá prescrição para tratar dermatófito que tem de mais novo, né? No dia a dia para o dermatologista. E aí, esse fungo simplesmente não responde a essas formas de tratamento. Mais do que isso, ele tem se mostrado extremamente extenso nas lesões cutâneas. A gente fez um post no PL Digital mostrando casos descritos, lesões extensas pegando o tórax inteiro, que é uma coisa que a gente não vê com dermatofitose, né? Eu já vi casos assim, sabe quando? Na época áurea do HIV. Lá nos anos 90, aí a gente via aquelas dermatofitoses gigantes cobrindo o corpo do paciente, mas já tem mais de 25 anos que eu não vejo um quadro assim, né? E voltou... De vez em quando a gente vê aqui, tá?
Mas tá raro. Mas não tão inflamatório, sabe? Os que eu vejo que tem muito corpo, o que eu vi inflamatório, assim, que eu me lembre, foi um paciente que tinha muita lesão inflamatória e ele era obeso, muito obeso. E todos os outros de corpo eram quadros menos inflamatórios ou inflamatórios na periferia. Não como a imagem que você colocou, uma lesão, uma placa inflamatória. Nem parece dermatofitose. Nem parece. Ele parece uma pitilismo pilar, parece uma psoríase, parece uma coisa nessa linha, né? Então, esses casos começaram a ser descritos na Austrália, em 2008, mas quando pensa naquela fogueira que você deixou montadinha ali, aí é só ter aquele spark, né? Aquela fagulha, o bicho pegou fogo. Então, quando o fungo chegou na Índia, a coisa explodiu. Estamos falando aí de 2017, 2018, levou aí uns 10 anos, foi um pouquinho antes da pandemia. De lá para cá, explodiu. Inicialmente na Índia, depois Sudeste Asiático, casos no Vietnã, casos na China, já descritos assim, geograficamente próximos. Aí começou a aparecer os casos na Europa, vários países já afetados, Espanha, Noruega, Itália, mais recentemente nos Estados Unidos e Nova York, os 2 primeiros casos, né? Então, essa nova dermatofitose, se é novo, a gente não sabe, né? Ele é multiresistente, ele é de dificílimo tratamento, é um Trichophyton mentagrophytes, mas ele ganhou um nome próprio, que eu vou pegar aqui, que eu sempre esqueço, que é Trichophyton indotineae. Então, lembra, até tinha, né? Indotineae, tem uma postagem nossa no Pele Digital da semana passada, se você não viu, não deixa de ir lá dar uma checada. E essa é uma doença, Fábio, que não tem escolhido o hospedeiro. Não é uma doença que está afetando primordialmente pacientes imunossuprimidos, não. Isso está sendo descrito de uma maneira ampla, cosmopolita, várias faixas etárias, crianças, idosos, indivíduos adultos, rígidos muitas vezes, com quadros extensos e que não respondem ao tratamento.